Gente, Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Aonde você estiver, alcance da minha voz, que o Espírito Santo toque em você, renove as suas forças, que Ele te fortaleça do alto da cabeça até a planta dos pés, e que você seja cheio do Espírito Santo e não desista de vencer, não desista de caminhar, não desista de avançar e de fazer a vontade de Deus e de obedecer a palavra de Deus e de cumprir o propósito que Deus tem para todos nós aqui nessa terra. O texto que nós vamos compartilhar está no Salmo 142, versículo 5, que nós lemos assim: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Esse clamor foi o clamor de Davi. Ele estava dentro de uma caverna, estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo e que estava perseguindo Davi com pelo menos 3.500 homens. E Davi foi para a caverna de Adulão. E dentro daquela caverna ele começou a buscar Deus, porque ele não tinha ninguém que podia ajudá-lo, porque ninguém queria esconder na sua casa um homem que estava sendo procurado por um rei que estava possesso de inveja e querendo matar Davi. Mesmo as pessoas que gostavam de Davi não tinha como ajudá-lo naquele momento. A própria família de Davi foi até onde ele estava na caverna e ele pegou a família dele, levou para um outro lugar para ficar em segurança, até Deus agir na vida dele e dar vitória para ele naquela situação difícil que ele estava enfrentando, mas Deus deu vitória para ele. Porque Deus é o Deus da vitória. A palavra de Deus diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele falou para Deus: tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Então naquele momento de dor, naquele momento de combate, ele viu que só Deus ficou com ele. E quando nós chegamos nesse ponto, que Deus está conosco, ninguém está, mas Deus está, nós temos tudo. Porque Deus é tudo para nós. Ele é a nossa força, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso rochedo. Ali naquela caverna, Davi refez as forças dele. Mas Deus mandou o profeta Gade falar com ele: Davi, você tem que sair desse lugar forte. Porque tem um tempo da nossa vida que nós precisamos mesmo buscar a Deus, refazer as nossas forças, não parar. Isso não é parar, isso não é desistir. Isso é apenas recobrar força. Recobrou força, continua. Porque você só vence o que você enfrenta. E Davi precisava enfrentar toda aquela situação. E ali naquela caverna, Deus ainda permitiu que 400 homens amargurados, endividados, fossem até ali para ficar com Davi. Então Davi já estava vivendo um tempo difícil e Deus permitiu que aqueles homens quebrados, aqueles homens fragilizados pelas lutas que eles passaram, homens endividados, amargurados de espírito, fosse até aquele lugar. E eles foram, na realidade, não para ajudar Davi, mas para ser ajudado por ele. E Davi ajudou. Davi fortaleceu aqueles homens, Davi ajudou aqueles homens, e aqueles homens ficaram com ele um bom tempo. E depois esse grupo de 400 pulou para 600 pessoas. E eles foram vendo o poder de Deus sendo derramado sobre a vida de Davi.
e com certeza eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós precisamos de ajuda, mas Deus ainda envia pessoas para nós ajudarmos. Muitas vezes precisamos de uma mão estendida e Deus envia pessoas para que possamos estender as nossas mãos para ela. Muitas vezes precisamos de um abraço, mas Deus envia pessoas para nós abraçarmos. Porque os caminhos de Deus não são os nossos. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ainda na guerra, ainda perseguido, ainda em luta, Deus ainda conta conosco. Deus ainda quer nos usar. Ainda tem pessoas que estão sofrendo mais do que nós e precisando da nossa ajuda. Precisando da nossa ajuda, do nosso abraço, mesmo no tempo que nós também estamos precisando de ajuda. Davi precisava de ajuda, mas Deus levou pessoas ali para ele ajudar. Levou a própria família, depois levou esses homens para ele estar apoiando naquele tempo difícil que eles estavam também passando. Então não desista, continua. O Senhor está com você na tua luta, na tua guerra. E nós podemos falar isso que Davi falou nessa oração. Eu até oriento a você a ler todo o Salmo 142. Você vai ver que foi uma oração que Davi fez dentro da caverna de Adulão. E como Deus visitou a vida dele naquele lugar. Então clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Deus é tudo que nós temos aqui nessa terra. Se faltar, o que faltar, Ele está conosco. E Ele vai nos guardar, Ele vai prover tudo que nós precisamos, Ele vai nos ajudar sempre. Ele é o nosso ajudador. Nós vamos orar agora, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti nessa hora pessoas que estão sendo maltratadas, pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo desprezadas, desfavorecidas, pessoas que estão, Senhor, sendo excluídas, pessoas que estão sendo chutadas, desamparadas, abandonadas, rejeitadas. E que o Senhor venha socorrer essas pessoas agora, no poder do nome de Jesus. Que todos os teus servos e servas que estão próximos dessas pessoas possam abraçar essas pessoas, estender, Senhor, as mãos para essas pessoas, levantar aqueles que estão caídos, fortalecer aqueles que estão fracos. Ajuda, Senhor, esses homens. Ajuda, Senhor, essas mulheres, ajuda as crianças, os jovens, os adolescentes, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja tocando, fortalecendo. O Senhor é tudo que nós temos nessa terra. Quando tudo falhar, o Senhor não falha. Quando tudo acabar, o Senhor não acaba. O Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença na nossa vida, por todo o Teu amparo, por todo o Teu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe muitíssimo.